Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Quem está na casa pela primeira vez, sejam bem-vindos. Quem tiver com os celulares ligados, por favor, desliguem ou deixem no modo silencioso, para não atrapalhar a palestra. Vamos fechando os olhos para fazer uma oração. Vamos nos ligando a Deus, nosso Pai, de amor e de bondade. Pai querido, agradecemos nesse momento que estamos aqui todos reunidos em seu nome. Agradecemos, Pai querido, pela oportunidade do aprendizado, que possamos reter o aprendizado de hoje, que possamos sair daqui melhor do que entramos, levando conosco o aprendizado do Evangelho do Cristo e que possamos vivenciá-los no nosso dia a dia, em toda a nossa vida. Pai querido, pedimos que nos auxilie, que nos envolva no seu amor, na sua luz e na sua paz, e que possa, junto conosco, caminhar, nos orientando, nos protegendo, nos amparando e nos mostrando sempre o caminho de luz e de amor. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui hoje com a Jaina e que ela possa transmitir os seus ensinamentos através do Evangelho do Cristo e que possamos seguir com a nossa reunião pública na paz do Senhor. Graças a Deus. Vamos fazer uma leitura. Oi. Vamos fazer a leitura do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, de Chico Xavier. Piedade, lição 107, piedade. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Paulo, 1 Timóteo 6, versículo 6. Fala-se muito em piedade na terra, todavia, quando assinalamos referências a semelhante virtude, dificilmente discernimos entre compaixão e humilhação. Ajudo, mas este homem é um viciado. Atenderei, entretanto, essa mulher é ignorante e má. Penalizo-me, contudo, esse irmão é ingrato e cruel. Compadeço-me, todavia, trata-se de pessoa imprestável. Tais afirmativas são reiteradas a cada passo por lábios que se afirmam cristãos. Realmente, de maneira geral, só encontramos na terra essa compaixão de voz macia e mãos espinhosas. Deita mel e veneno, balsamiza feridas e dilacera-se. Estende os braços e cobra dívidas de reconhecimento. Socorre, espanca, ampara e desestimula. Oferece boas palavras e lança répitos hostis. Sacia a fome dos viajores da experiência com pães recheados de fel. A verdadeira piedade, no entanto, é filha legítima do amor. Não perde tempo na identificação do mal. Interessa-se excessivamente no bem.
para descurar-se dele em troca de ninharias e sabe que o mínimo é precioso na economia da vida. O Evangelho não nos fala dessa piedade mentirosa, cheio de ilusões e exigências. Quem revela energia suficiente para abraçar a vida cristã encontra recursos de auxiliar alegremente. Não se prende às teias da crítica destrutiva e sabe semear o bem, fortificar-lhe os germens, cultivar-lhe os rebentos e esperar-lhe a frutificação. Diz-nos Paulo que a piedade com contentamento é grande ganho para a alma, e em verdade não sabemos de outra que nos possa trazer prosperidade ao coração. Graças a Deus. Você abriu por acaso ou... Abri por acaso. Muito bem. Eu vou falar de caridade com os criminosos. Ah, é? Ó, viu? É o item 14 do capítulo. Essa é a Jaina, gente. Eu estou esquecendo de... Estou eu esquecendo aqui de apresentar a palestrante. Essa é a Jaina. Alô. Oi. Tá. Essa é a Jaina. É uma querida nossa, minha mestra. Fiz vários cursos com ela na Estrada de Damasco. Ela é da Estrada de Damasco, uma outra casa espírita. E está aqui hoje conosco, nos presenteando com a presença dela e com a palestra dela, gente. Vamos. Boa noite a todos. Eu, na verdade, não faço palestra, eu junto com vocês para estudar. Então, eu quero agradecer quem me convidou, né? É uma honra estar aqui. Quando a gente se dispõe a aplicar um passe, a primeira pessoa beneficiada é quem aplica o passe, porque nós recebemos para depois transmitir. E quando a gente é convidado para falar, para pregar, para fazer uma palestra, que eu não faço, para fazer um estudo, nós somos também o primeiro a ser beneficiado, porque a gente é o primeiro que aprende, para depois dividir, não é? A minha gratidão a todos, as Aurô, com quem eu fiz meu primeiro curso de educação mediúnica, lá no Kardec. Tem um monte de gente aqui, Nilce, né? Que beleza a gente reencontrar os amigos. Muito bem, eu fui convidada hoje para falar sobre amar o próximo como a si mesmo. Capítulo 11 do Evangelho. Como ele tem 15 itens e a gente não consegue nesse curto espaço de tempo, 50 minutos, não é isso? 50 minutos. Pois é, eu costumo falar até meia-noite. Não vai dar tempo de falar tudo, então eu convido todos a chegar em casa e estudar tudo. E normalmente eu coloco... Cadê meu e-mail, Marcelo? Eu coloco o e-mail ali porque às vezes a gente fala coisa que desperta curiosidade ou pode ficar alguma dúvida, então, e às vezes não tem tempo para sanar essas dúvidas aqui nesses 50 minutos, né? Não sei nem se vai ser aberto para pergunta e se eu vou deixar. Tá. Né? Então, não, ainda não. Eu achei, para começar, achei muito interessante que o capítulo é amar o próximo como a si mesmo. O item 14 é caridade para com os criminosos. Aí eu perguntei para ela se abriu por acaso. Ela falou que foi. A lição piedade, mostrando como é que nós somos ainda muito voltados para dentro de nós, né? Quando o Emmanuel vai falar assim, que a gente fala muito em piedade, mas a gente para e pensa, vou ajudar esse viciado? Esse sujeito não presta, mas não sei o quê, então nós já estamos emitindo julgamento, né? E aí fica um monte de coisa para nós aprendermos. Eu posso ficar em pé, né? Claro, fique à vontade. É porque de vez em quando eu vou dar uma lida ali. Isso aqui tá ligado? Mas aí... Você quer o microfone? Acho que é bom. Tá todo mundo me ouvindo? Eu costumo falar muito espivitado, como diz a minha mãe. Se alguém não estiver ouvindo... Tá baixo. Me dá... Vai eu preferia
ficar livre com ele. Ela prefere ficar livre. Sim. Tem como você me dar isso sem esse... Ele vai até onde? É no limite. Aqui é o limite? Tá bom. Obrigada. Muito bem, pode passar. No Evangelho, nós vamos encontrar, né, no item 1, aqui do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos seus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: mestre, qual é o mandamento maior da lei? Aí Jesus respondeu: amarás o teu Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, mas o maior e o primeiro mandamento. Esse é o maior do primeiro mandamento. E eis que tendes o segundo semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Está registrado em Mateus, capítulo 22. Nós estamos vendo, Jesus era campeão de ensinar, né? Ele simplificava as coisas para ficar mais fácil para nós. Só que nós temos a cabeça dura, a gente às vezes tem dificuldade para entender, né? Passa, por favor. No tempo de Jesus, existiam duas escolas que predominavam entre os hebreus. A Beit Hillel, ou do hebraico, casa de Hillel, que refere-se à escola do pensamento, né, jurídico, talmúdico, fundada pelo sábio Hillel, o ancião, que viveu de 70 anos de Cristo a 10 depois de Cristo. E a escola do Shammai, que era a casa do Shammai, que ele era radical, rígido, e Hillel era maleável, aberto ao diálogo. Hillel era uma pessoa mais boazinha, mais fácil da gente lidar com ele, né? Então volta. Você vai passar só para o teu mandar. Tira isso daqui. Então, consta uma história, né? Há uma tradição na Torá, que um jovem chegou para o Shammai, que é aquele que era ranzinza, né? E falou assim: olha, você quer me convidar para a sua religião? Quer que eu entre para a sua lei? Me ensine tudo que está na Torá, enquanto eu conseguir ficar em pé, num pé só. Aí o Shammai falou: cai fora daqui. Isso demanda muito estudo, muito tempo, não é assim de brincadeira. E tocou o jovem de lá. Aí esse jovem procurou o Hillel. O Hillel é avô do Gamaliel, bisavô de Paulo, que foi discípulo do Gamaliel, né? Agora você pode. Aí o que o Hillel falou para ele? Não faça aos outros o que não quer que façam a você. Aí está toda a Torá. O resto é mero comentário. Então nós vamos ver que o Hillel, no tempo de Jesus, pegava a mesma ideia. Não faça para o outro aquilo que você não quer que o outro faça. E ele fala: o resto da Torá que o Shammai falou que tinha que estudar, é só comentário para você entender o primeiro. E nós ainda estamos batendo nessa tecla de como é que faz para amar o próximo, né? Pode passar. Ele foi avô de Gamaliel, né? Mestre de Saulo, de Tarso, que mais tarde vai ser o discípulo por excelência, o Paulo. Ao que parece, mesmo anterior ao mestre de Nazaré, já tínhamos sido informados de que precisamos exercitar o amor ao próximo, tal como exercitamos a nós mesmos. Então, essa história de amar o próximo, como você se ama, né? Ela é bem mais antiga. Vai. Mas e se eu não me amar? Então, hoje nós vamos fazer umas reflexões sobre, principalmente, essa partezinha em vermelho. Que amar o próximo já é um negócio complicado, né? A gente viu na lição que a Gigi leu pra gente aqui da piedade, que antes de ajudar o próximo, antes de estender o nosso amor ao próximo, nós costumamos olhar para ele e falar assim: será que vale a pena? Será que essa pessoa vai aproveitar o que eu vou fazer para ela? Será que vale a pena rezar para aquele criminoso, que é o penúltimo item desse capítulo?
socorrer os criminosos, né? Então, mas para mim fazer isso, eu preciso primeiro me amar. Se eu for uma pessoa que não consigo me aceitar e me amar, está muito difícil eu aprender a amar alguém. É muito complicado. Pode passar. Alguém aqui já ouviu falar ou já conviveu com alguém que não se ama? Levanta a mão, por favor. Alguém que tem dificuldade de se amar? Pode levantar sem dor, que eu sei que tem. Eu atendo gente assim todo dia. Pessoas que estão padecendo de falta de amor a si mesmo. E não é egoísmo não, tá? Egoísmo é outra coisa. O egoísmo é aquela coisa que você quer primeiro para você, segundo para você, terceiro para você e sempre para você, nada para o outro. Isso é egoísmo. O amor a si mesmo é aquela hora que você se olha e fala assim, não, eu sei que eu não sou santo. Nessa encarnação não vou conseguir me tornar santa. Mas eu já tenho algumas qualidades, então eu vou me agarrar nelas. Eu vou pegar na minha boa vontade, eu vou pegar naquela minha coragem de assumir o meu lado sombra. Isso é se amar. Porque no momento que a gente começa a se cobrar, e percebe que a gente é carne de pescoço mesmo, e fala assim, eu não sirvo para mais nada. Então nós estamos nos condenando. Como é que eu vou... Acho que esse treco está falhando, não está? Sim. Ah, obrigada. Então, como é que eu vou conseguir, né? Estender a minha mão com amor, dar alguma coisa que preste, se eu não consigo dar isso para mim mesmo? É complicado, né? Vai. Como é que eu posso amar o outro se sequer me amo? Vai. É possível aprender autoamor? Vocês acham que é possível a gente aprender a se amar? Sim, sempre. A primeira condição é a gente se perdoar, e isso não é fácil. A gente comete erros porque fala demais ou porque deixa de falar. Ah, se eu tivesse falado. Ah, para que eu falei? Isso está sempre batendo na nossa cabeça, né? Aí, se eu tivesse feito isso, teria evitado aquilo. E aí você começa a desenvolver o remorso. E fica agarrado lá naquela situação do passado que nunca vai te levar para frente, né? Então, o auto-amor não se desenvolve impondo. Fala assim, não, eu já descobri que eu não sou santa, mas quero virar santa de hoje para amanhã. Não vai ser possível. É uma construção do momento a momento. Vai. O Haroldo Dutra fala sobre o seu espanto quando ele percebeu que Joana de Ângeles estava escrevendo sobre a psicologia, 16 volumes da Joana tratando de psicologia. O Haroldo fala assim, mas o que ela está querendo dizer com isso? Por quê? Um espírito que teria a tarefa, né, de conduzir nós dentro da doutrina espírita começa a se meter no âmbito da psicologia. Cadê o Emílio? Está lá. Vai. Faz uma reflexão sobre o porquê, isso é o Haroldo, tá? Porquê de alguns espíritos estarem escrevendo sempre lições de, no máximo, 1,5 páginas a 2. Ele para pensar isso lá atrás, né? Fala assim, poxa, o Emmanuel traz aquele monte de romance que é uma delícia, né? Que a gente lê, relê e nunca termina, nunca acha que leu tanto que valia a pena. Há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevam, vai Ave Cristo, vai aquele monte de obras que a gente, você dá vontade de nem comer, só sentar e ficar lendo o tempo todo, né? Livros dessa grossura. E hoje, nessa época que o Haroldo toma esse espanto, os livros tinham, como essa lição aqui que foi lida, 1,5 páginas, 2 no máximo. Aí ele começa a perguntar por quê? Aí depois os espíritos trazem uma luz e vai mostrar, nós estamos com a cabeça tão cheia de tantas coisas e de autocondenação de uma forma que nós não conseguimos passar de 2 páginas. Não sei se já aconteceu com alguém, eu já recebi muita queixa da pessoa, eu não consigo ler, eu estou lendo, quando eu chego aqui embaixo, eu desculpo que eu não lembro de nada, volto lá em cima, chega aqui de novo, tem que ler 3 vezes para poder entender. Alguém aqui já passou por isso? Pois é, o que é isso? Cabeça cheia.
Aí vamos procurar Jesus, o que ele fala? Não se deita vinho novo em odres velhos, porque vai azedar e vai virar vinagre. Primeiro a gente tem que limpar a cabeça. A gente tem que aprender a conversar com a gente mesmo. Por que eu estou chateada? Por que eu estou triste? Por que eu estou com bronca? Por que eu estou com raiva? Por que eu estou com ciúme? Olha, aceita que você tem esses defeitinhos. Conversa com cada um deles e vai descartando. Eu e o Wilson fizemos um curso com a Débora Sachs, que é do Instituto Bob Monroe, onde ela ensina o seguinte: quando a gente descobre que você tem um monte de defeitinho e você não tem força para lutar contra todos eles, você cria mentalmente um baú, sabe aquele baú que usava de primeiro para guardar enxoval de noiva? Pega um de madeira maciça, abre, pega cada um dos seus defeitos e joga dentro daquele baú. A hora que você jogar aqui, agora eu posso sair livre, porque eu joguei todos lá. Passa, tranca, passa uma corrente, fecha e vá ser feliz. Depois que você estiver tranquilo, dormindo bem, com a cabeça boa, consegue ler e a lição fica. Eu vou abrir aquela caixa e vou descobrir o que eu guardei lá. Pega aquele defeitinho mais fácil, conversa com ele. E assim a gente vai fazendo um por um daqueles que a gente escondeu, né? Até que uma hora a caixa vai esvaziar. Pode ser que não esvazia nessa encarnação, né? Dependendo da nossa coleção, né? Pode passar. E o Divaldo, olha bem, o Haroldo estava com aquela preocupação lá. Depois ele vai descobrir, né, que a Joana de Anjos vai contar para ele. As pessoas não estão tendo espaço para ler e absorver mais do que 2 páginas. Então, aí quando foi em 2008, já faz um tempo, né, está quase fazendo 20 anos, o Divaldo vai falar sobre o pico da transição planetária, que é o que ele sabia, que os Espíritos tinham contado para ele, se daria em 25 e 26. Então, nós estamos quase escapando do pico, né? Onde até criança teria ideias de autoextermínio. Então, assim, a quantidade de ideias de a vida não está valendo a pena, ela está açoitando, invadindo a mente de muita gente, inclusive adolescente e criança, né? Principalmente a pessoa que não tem uma fé. Nós vamos falar aqui de fé se tiver tempo. Pode passar. E isso não é novidade. Isso que o Haroldo preocupou, que a Joana estava preocupando de mandar tanta coisa sobre psicologia, e o Divaldo falando, né, do auge da transição, que as pessoas iam ter dificuldade de se auto-entenderem. Nós vamos ver, né, em Daniel, que ele vai nos informar, o profeta Daniel viveu aproximadamente 620 anos, de 620 a 530 anos antes de Cristo, no século 17, aliás, no século 7 e 6 antes de Cristo. Vai. Daniel serviu a 5 reis na época. Pode passar que eu não vou contar isso para ninguém, não. Na Bíblia de Jerusalém, né? E naquele tempo, isso é lá no Daniel, né? Se levantará Miguel. Miguel é o grande príncipe responsável pela segurança planetária. Ele é o general de brigada do mestre. Que se levanta a favor dos filhos do seu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve a nação até aquele tempo. Está em Daniel 12, está em qualquer Bíblia que vocês quiserem pegar. Vai. E 12:4, ele fala, mas você, Daniel, aí a orientação do mestre dele, né? Guarde esse segredo, guarde em segredo as palavras e cele o livro até o tempo do fim. Muitos andarão errantes e a iniquidade aumentará. Por acaso, vocês têm visto alguém andando assim meio perdido? Aqui na Casa Espírita tem parecido alguém assim com cara de, eu estou precisando de socorro? São pessoas que estão, graças a Deus, procurando socorro onde tem, né? E fala que a iniquidade vai aumentar. Como é que a gente pode entender isso aí?
A partir da pessoa pensar que a vida é uma só e que morre e acaba, e acha que a vida dela não está lá, essas coisas, ela fala assim, eu tenho que viver e tem que dar certo, é aqui e agora. E se a sociedade não me dá, eu vou lá e tomo. Ela arranja uma arma, junta com um grupo de amigos, assalta um banco, faz refém, mata as pessoas e foge com o dinheiro. Vocês já viram falar de alguma caso assim? É a iniquidade aumentando, por quê? Porque a pessoa não teve educação, não foi informada de que a vida não é uma só, não foi informada como a doutrina nos ensina que a gente colhe o que planta. Por que será que ela acha que ela não teve acesso nem à educação, nem a bens, nem a nada? Ela não parou, ela não foi informada para isso, ou talvez também não quis, né? Pode passar. E o que Jesus nos alerta em Mateus 24? Esse é o capítulo que Jesus explicou muito claramente para cada um de nós, né? Nesse tempo, isso aqui tá lá, depois vocês pegam Mateus 24 e leiam todo. Eu só pensei isso aí. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e vão trair uns aos outros. O que é uma traição? Uma traição é uma ação que a gente recebe de alguém que a gente confiava. Se você já não confiava, a pessoa não vai te trair, porque ela não era de confiança mesmo, né? Mas a traição só vem do grupo que você, da pessoa com quem você convive e confia. A partir do momento que ela faz alguma atitude, tem alguma atitude que vai contra tudo que você esperava, então, aí Jesus fala, vão se trair uns aos outros, né? E uns aos outros vão se odiar. Acontece na casa espírita também. Lamentavelmente, eu já vi. É muito triste, mas eu já vi. Como é que essas coisas acontecem? Nós, como eu falei, nós não somos santos, né? Então, a gente, de vez em quando, a gente fala o que não deve, a gente deixa de falar o que deve, e às vezes a gente descuida, porque nós somos todos uma família, precisamos nos apoiar, nos amparar uns nos outros. Então, no momento que a gente está com dificuldade, eu costumo chegar no estado da massa, no dia que as coisas estão difíceis, tem alguns que são velhos, igual eu mesmo, né? Eu falo assim, hoje eu estou precisando de confessar, vão lá para a câmara conversar comigo. Eu preciso. Às vezes o problema está tão grande que se você não desabafa, ele te mata, né? Então, a gente tem que aprender a desabafar e repartir com o outro, né? Aquilo que você está sentindo, pode passar. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. Vamos lembrar que nós estamos aqui para aprender a amar uns aos outros como a gente se ama, né? E Jesus já alertou lá que porque a iniquidade, que as coisas ruins iam aumentar, o amor ia esfriar. Vai haver então uma grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Lá em 2000, então está chegando agora, né? Nem tão pouco há de haver. Também está em Mateus 24. Jesus então nos preveniu que esse tempo ia chegar. Pode passar. O que João nos traz no Apocalipse também vai falar a mesma coisa, né? Grande parte da humanidade agirá com egoísmo, com rebelião, com blasfêmia e busca de prazeres, enquanto que os cristãos fiéis, aqueles que perseveram até o fim, que Jesus fala, aquele que persevera até o fim vai ser salvo. O que é ser salvo? Ser salvo é encontrar paz. Por mais que o mundo esteja tumultuado, por mais que a gente tenha dificuldades, a gente consegue sobreviver em paz. Isso é ser salvo. Pode, você sabe que está aqui de passagem mesmo, nada dura para sempre, né? Então, os fiéis, né, viverão em alerta, em oração, em esperança, aguardando a volta de Jesus. Isso aqui está na Bíblia, mas eu entendo que Jesus nunca foi embora. Então, ele não vai voltar porque ele não foi, ele sempre esteve por aqui. Sempre esteve ao nosso alcance, desde que a gente tem a fé, o capítulo 11 vai falar da fé, né? O caos global, medo e perseguição também definem esse período. Pode passar. A degradação moral. A Bíblia descreve tempos difíceis com pessoas egoístas, avarentas, orgulhosas, arrogantes, blasfemas, desobedientes, que a lição do dia falou, será que vale a pena rezar para elas? Né? Mas o item 14 do nosso capítulo 11 vai falar da caridade para com os criminosos, essa gente que é egoísta, avarenta, orgulhosa, arrogante, blasfema, desobediente, mais um monte de coisa, né?
A característica do comportamento humano, degradação moral. A Bíblia vai descrever tempos difíceis com pessoas egoístas e tal. Pode passar. Aflição é o medo da destruição mútua, com aumento de guerras. Alguém já viu falar de alguma guerra por aí? Ó, trouxeram de novo para mim, foi você? Traições e rebelião, vai. Foco materialista. A pessoa pensa assim, não, eu preciso comprar um carro igual aquele que a Gigi comprou. Ela está andando com carrão, por que eu não posso? Então você não quer o seu carro, você quer o dela, né? E vai por aí. Você está sempre buscando aquilo que vai te agarrar aqui. Terreno, descrença, mas não sei o quê. Aumento do conhecimento. Aí é uma coisa interessante, porque lá no Apocalipse está falando, né? As profecias indicam que as pessoas vão correr de uma parte para outra, buscando conhecimento que se multiplica, algo como hoje a gente vê na internet. A internet hoje, basta você escrever qualquer coisa lá, que tem uma tal de IA, que eu tenho alergia dela, porque eu não confio nela. Você sabe por quê? Porque eu tenho 2.000 livros em casa, mais os PDF que eu guardo no computador. E eu estudo, eu não só leio. O que eu descubro? Ela vai lá e você faz eu faço de picardia. Você faz uma pergunta, ela te responde cheia de mentira. E tem gente que acredita só na IA, você acredita? Ela ajuda, viu? Mas você tem que saber se ela está falando a verdade primeiro, né? Aí vem o João lá e fala assim, antes de acreditar nos espíritos, lembra que espírito tem gente encarnada, é espírito também, que é mentiroso. Então, antes de acreditar, vê se ele está falando de Deus, se ele está falando com você com responsabilidade, né? Para passar. Nos tornamos, então, mercê de Deus, espíritas, e daí nós vamos iniciar o nosso calvário chamado reforma íntima. É aqui que vai entrar a nossa dificuldade de auto-amor. Quando você entra para a doutrina espírita e todo dia escuta alguém me falar que a gente precisa mudar, cada um segundo suas obras, e não sei o que, aí você olha para trás, as suas obras estão lá embaixo, né? Então você fala assim, eu tenho que melhorar, eu tenho que melhorar. E aí, né, vem os pimentores e fala assim, você não vale nada. Aí começa a te mostrar as coisas erradas que a gente faz. Eu me lembro que quando me surgiu a ideia, que na verdade era a responsabilidade de fundar o Estrada de Damasco, eu tomei uma decisão, falei, não, eu vou juntar um grupo e vou fundar o Estrada de Damasco. Teve um pimentor que entrou dentro da minha cozinha e falou comigo assim, como é que você vai fazer isso? Você grita e briga com esses meninos o dia inteiro? Aí eu murchei, igual uma rosa que faz assim, ó. Eu falei, tipo assim, alguém que me vê brigando, falando mais do que eu precisava, vai falar assim, ela agora vai falar, não, você espírita, O que ela tem para ensinar? Aí eu murchei e falei, não tenho moral para isso. Mas aí na mesma hora vem o meu mentor e fala, não, mas você pode mudar. Fazer reforma íntima. Não é fácil, gente. Não tem receita não, tá? Você tem que cada um cavar a sua estrada, vai. Aí vai começar a nossa briga inicialmente com a nossa sombra. Você começa a olhar aquele defeitinho que a gente coleciona e guarda com assim, um cuidado para ninguém tomar. Não, eu sou assim e acabou. O Wilson briga muito comigo, mas você tem que mudar. Eu falei, meu filho, eu tenho quase 80 anos. Nessa encarnação não vai, não, mas você tem que mudar. Então, Jesus botou um pimentor na minha vida para me lembrar que eu preciso mudar, preciso melhorar a cada dia. Hoje ele me levou para almoçar, o caminho inteiro pregando na minha orelha. Você precisa ser mais mansa. Eu falei, meu filho, não vai dar, nessa vida não vai dar. Vai. Desenvolvemos a culpa, a insegurança e o medo. Então vamos parar nesses 3 defeitinhos. Culpa. Paga alguma coisa? Culpa paga dívida? Você reconhece que fez alguma coisa, que você é culpado. Só de reconhecer resolve? Não adianta. Aí eu fico insegura. Poxa, eu sou cristã, eu sou espírita, mas eu ainda tenho culpa. Aí eu me consolo com o Divaldo. O Divaldo, quando fez 98 anos, eu ouvi, gravei e guardei. Gente, por 98 anos, cristão,
espírita, eu não devia sentir raiva, mas eu ainda sinto. Eu falei, se o Divaldo com 98 sentia e tinha coragem de assumir, então, a gente depois que sente a raiva, a gente, eu estou gastando tempo e energia sem necessidade, me prejudicando para quê? Né? Não vai resolver nada. Então, a insegurança tem que voltar para a nossa fé. E medo, quando você tem medo, fala assim, será que eu vou dar conta? A gente precisa de agarrar com Jesus. Pode passar. Então, o que vai acontecer para nos ajudar? O plano espiritual carrega a gente no colo, né? Se der tempo, depois eu vou contar uma experiência minha que eu gosto de repartir com todo mundo. O pessoal do Estado da Massa que está aqui, todo mundo já escutou essa história. No ano 2000, vai iniciar uma parceria entre a irmã Cidufo, através do Vanderlei de Oliveira, a pedido de Bezerra. Olha bem da onde que vem. A irmã, né, vai nos trazer algumas informações bastante proveitosas para essa hora grave que estamos atravessando. O Bezerra recebe de Jesus, passa para a irmã, que vai trazer através do Vanderlei de Oliveira. Vai. Bezerra esclarece o quão equivocados temos sido nós espíritas, né, em relação à questão da causa e efeito, conhecida há tantos milênios no Oriente como sendo a lei do karma. Tem espírita que não gosta de falar, não, karma é coisa lá dos orientais, nós temos lei de ação e reação. Mesma coisa. Você vai pegar a mesma coisa com a palavra que no português dá ação e reação, né? Então, o Bezerra vai falar que nós não estamos sabendo entender isso, não. Por quê? A partir do momento que eu descubro que eu tenho alguns defeitinhos, que eu tenho guardado eles zelosamente, e eu descubro que quem planta colhe, eu vou também começar a pensar, estou colhendo a minha lavoura de ontem, então eu tenho que, é vontade de Deus, e eu aceito, e não vou reagir com nada, não vou fazer nada. Então, eu passo a traduzir sofrimento como quitação de dívida, e isso está equivocado. Porque tem 3 passos, né, para a gente consertar os nossos erros. A gente erra, porque é normal. O pessoal fala assim, a gente erra porque é humano. E a gente é humano porque continua errando. Porque o dia que a gente parar de errar, nós vamos virar anjo. Eu estou vendo uma porção de gente aqui, como diz a Rosângela, que trabalhou no Estado da Massa, tem tudo com cotoquinho de asa querendo nascer já para sair voar, não é? Mas então, o que o Bezerra vai falar? Se você não caminhar por aqueles 3 passos, reconheci que estou errado, eu tenho que reparar. Ah, eu peguei esse copo da Gigi e roubei, é meu. Aí eu descubro, nossa, não é meu. O que eu faço? Devolvo. Tem coisa que a gente rouba e não dá para devolver nessa encarnação. Tipo assim, mato alguém, tirei a vida, roubei a vida da pessoa. Como que eu vou fazer? O plano espiritual mostra que, através da maternidade, né, parabéns às mães todas, que até esqueci de falar, as parceiras de Deus, para trazer os espíritos, tirar lá do umbral e botar aqui. Raramente a gente pega um do plano espiritual lá para cima e traz, mas normalmente a gente pega no umbral mesmo, como a minha mãe me pegou, né? Aí você repara, você devolve aquilo que você tirou. Quando eles falam assim, eu não dou conta de devolver, por exemplo, eu estou com quase 80 anos, não tenho mais jeito de engravidar, mas eu posso ajudar uma mãe que está necessitada a criar o filho dela. É uma forma de amortizar a minha dívida, né? Então, arrependi, reparei, que botei lá, né? Aí ele fala assim, então tem um outro passo. É passar pela mesma situação. Cortei a mão de alguém, então vou ter que ter minha mão cortada. É a expiação, né? O Pedro vai falar assim, o amor cobra a multidão dos pecados. Essa mão está condenada a ser cortada, porque ela cortou a mão de alguém no passado. Mas nesse momento eu resolvi usar a minha mão para fazer alguma coisa que preste. Fazer um curativo em alguém que está doente, fazer um carinho em alguém que está carente, aplicar um passe em alguém que está precisando. Então essa mão tem utilidade. Não fiquei kits
com aquela dívida. Eu posso viver até os 80, 90, 100, 120 anos com a minha mão, e depois ela é tirada de alguma forma, para mim saber, olha, dói de eu tirar a mão dos outros, né? Então, nós temos a reparação, o arrependimento, a reparação e a expiação. A expiação você pode trocar, né? Pode amortizar com outros atos. Pode passar. O karma é o que a doutrina espírita coloca como ação e reação. Gente, karma pode ser positivo ou negativo. O que é karma? O que é lei de ação e reação? Se eu, do momento que saí das mãos do Criador, adquirir o pensamento contínuo e, consequentemente, adquirir a responsabilidade, eu posso ter, vamos dizer assim, colecionado momentos e atitudes positivas. Então, o meu karma é positivo. É aquela pessoa que dá tudo certo para ela. Agora, se eu também, usando o meu livre-arbítrio, né? Que eu adquiri o livre-arbítrio e comecei a usar o livre-arbítrio para fazer coisas que vai prejudicar as pessoas e principalmente a mim mesmo. Construir um karma negativo. Aí vem a reação negativa, né? Então não é culpa de ninguém, não é da mãe, não é do governo, não é do pai, não é do marido, não é da mulher, não é do filho, não é de ninguém. É a gente que plantou e não está sabendo como administrar a lavoura, né? O Bezerra, então, vai nos esclarecer que sofrimento não paga dívida. Então vamos passar a nos amar, perdoar a nossa sombra, conviver com ela. E a irmã se vai falar ao longo do livro Reforma Íntima Sem Martírio, o tempo todo, e no livro Escutando Sentimentos, que a melhor coisa, a melhor forma da gente vencer essa batalha é falar assim, não, olha aqui, ali eu era uma pessoa que não tinha responsabilidade, eu tirava as coisas dos outros. É uma vergonha, mas eu agora descobri, então não tiro mais. Olha que gracinha de mim, aprendi. No momento em que eu aprendo, então eu descubro que eu não preciso sofrer por aquilo que eu fiz. Eu já sei que não devo fazer, não vou fazer mais. E ainda vou ensinar aos outros que não devem. Não rouba não, que é fria. Pode passar. O sofrimento é única e tão somente um recurso. Olha para que a gente sofre. Não sei se tem alguém sofrendo aqui de alguma coisa. É um recurso para a gente perceber que nós estamos caminhando na direção do engano. Por isso é que a gente sofre. Então, eu sempre aconselho todo mundo que vem conversar comigo o seguinte: conversa com a sua dor, conversa com o seu trauma, conversa com a sua dificuldade. O que você veio me ensinar? Ah, mas ele não responde. Responde sim. Toda dor, toda dificuldade, todo sofrimento, toda provação, quando bate na nossa porta, está trazendo uma lição. E se a gente não aprende, ele volta e bate de novo. Até que a gente canse e aprenda. Vai. No livro Reforma Íntima Sem Martírio, né, vai nos dar um verdadeiro roteiro para isso. Pode passar. O problema é que a gente está procurando lá fora o que está aqui dentro, né? Aí, o Evagro do Ponto, o Pontico, ele é um padre, né, que viveu nos... Eu vou só contar a história disso aqui. Existia, lá no princípio do primeiro milênio, os padres do deserto. O Evagro era um deles. O que esses padres faziam? A missão deles era fazer com que as pessoas aprendessem de uma forma o Evangelho do Cristo que fosse para o céu. Nem sabia direito onde é que era o céu, né? Mas o negócio era mandar esse povo para o céu. E ele percebeu que tinha umas doenças, ele chamava de doença, de enfermidade mesmo, que fazia com que as pessoas tivessem dificuldade de alcançar o céu. Partindo do princípio que as pessoas estavam morrendo, né, estavam desencarnando numa situação presa àquelas doenças, né? Então ele chamava também de pensamentos ou de demônios. Essas coisas que ele relacionou, esses padres juntavam num deserto na região do Egito, fundaram lá uma instituição unicamente para isso, para descobrir o que é que a gente pode fazer. Tipo o pessoal que vem aqui para falar, né? Para que a gente fala aqui na frente? Para ver se a gente se convence. Mas eu tenho que melhorar e eu vou melhorar, tomar uma decisão de se melhorar. Se perdoe e melhore, né? Passa.
Olha o que ele descobriu. A Igreja Católica chama de 7 pecados, mas ele relacionou 8 na época, né? Ser guloso, comer mais do que precisa, usar da luxúria, fazer sexo, viver. O sexo é para a vida, mas a vida não deve ser para o sexo, né? Ser pão duro, ser avaro, tristeza. É um dos sentimentos, né, dos demônios que ele falava que impedia a pessoa de entrar no céu. A ira, a assídia, que significa preguiça ou abatimento, a vaidade e a soberba. Pode passar. O objetivo do Evagrio, né, era mapear os vícios que nos impedem de ir para o céu. Pode passar. Ele formulou esses 8 vícios, né, que atrasavam a vida dos fiéis. Posteriormente, um papa, que é o Gregório Magno, né, adaptou para 7 e tirou a tristeza. Só que o Evagrio estava certo. Vocês já viram falar de gente que tem depressão? Levanta a mão aí quem já ouviu falar ou conhece alguém com depressão. Eu conheço também a porção. Só fica deprimido quem fica triste. E a gente só fica triste quando a gente não se aceita. Quando acontece alguma coisa com a gente, fala, não mereço isso não. Eu sou gente tão boa. Por que eu estou passando por isso, né? Por que foi que fulano falou ou fez isso comigo? E aí você entristece. No momento que você dá a trela para a tristeza, abre a porta, recebe ela com uma melhor visita, serve ela, fica à vontade, vem morar comigo. A partir desse momento, você vai fatalmente migrar para a depressão. E depressão mata. Pode passar. Hoje nós sabemos que o Evagrio estava certo, né? Pois tristeza mata. Vai. E o Paulo vai nos falar. Olha bem, o que o Paulo fala? Porque a tristeza, segundo Deus, você tem que saber separar, né? Ela vai operar arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza, segundo o mundo, opera a morte. Está em Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Vamos traduzir isso aí, né? O que é a tristeza, segundo Deus? É aquela hora que eu descubro, nossa, eu roubei um copo dela. Eu estou errada, eu tenho vergonha, mas eu tenho que criar coragem e devolver o copo. E pedir perdão para ela, né? Essa é a tristeza segundo Deus, é aquela que você descobre que tem um defeitinho, que você cometeu um crime, que você deixou de fazer alguma coisa que devia, você assume aquilo e fala, não, eu vou melhorar. E vai correr para buscar solução para aquela coisa que você fez e você não aceitou. Essa é a tristeza segundo Deus, ela opera a vida. Agora, aquela tristeza que eu pratiquei alguma coisa, qualquer coisa, e aí eu falei desde o princípio, a gente erra porque fala demais ou porque fala de menos, porque omite. Porque a pior coisa do mundo é ser omisso. Porque depois você fala, nossa, se eu tivesse feito isso, eu teria evitado aquilo. Alguém se mata, alguém entra numa situação de tragédia pela minha omissão. É uma dor que não tem tamanho, né? A partir do momento que você tem vergonha de assumir para você mesmo que fez alguma coisa ou que deixou de fazer alguma coisa que está te incomodando, aquilo começa a trazer doença. E uma delas é pública e notória, todo mundo tem conhecimento, é a depressão, né? Pode passar. E a depressão costuma atrair outras doenças físicas também. Aí os 7 pecados da atualidade, esses aí, pode passar. Eles são chamados assim porque funciona como a cabeça. Por que é capital? Pecado capital, a Igreja Católica pôs o nome, né? Porque são a cabeça, a raiz ou fonte de onde emanam muitos outros pecados e vícios. Pode passar. Ou você tem condição de olhar em que lâmina que nós estamos e quantas que faltam? Ou esse programa seu não conta? Vai ver que eu não cheguei nem no meio. Não some com o meu negócio, não. 17. Hã? 17. Falta só vir, não, então dá tempo. Eu vou correr. Pode voltar lá de novo. Vamos lá para onde nós estamos. Como amar o próximo se eu me mato de tristeza? Aí nossa reflexão de hoje não é amar o próximo como a si mesmo? Como é que eu vou convencer ela de ser feliz se eu estou só debulhando um rosário de lágrimas?
não sei fazer mais nada. Ou então eu nem falo nada, eu vivo acabrunhada. Eu não tenho condição de convencer ninguém, né? A irmã, você vai nos dar notícia de que a humanidade divide basicamente em dois grupos. Os arrogantes, que são e os portadores de complexo de inferioridade. O que a irmã vai nos falar? Ela fala o seguinte, que tem almas que já nascem adoecidas. Mas por quê? Nós vamos descobrir o seguinte, diz ela, né? Que isso começou lá na deportação. Quando nós chegamos deportados de Capela, de qualquer outro lugar por aí, encontramos na Terra aquelas pessoas simples, não sabiam nada. Então, eu sou eu, o resto é o resto. Aí desenvolveu a arrogância, né? Tá lá, e eles, de fato, eles eram muito mais evoluídos, né? Vamos dizer assim, intelectualmente, trouxeram uma injeção de progresso. E os pobres, coitados, que moravam aqui, falaram, pô, eles realmente são melhores, nós não valemos nada. E a gente vem de 35 a 40 mil anos, que ela fala, né? Tá no Mereça Ser Feliz. A gente vem brigando nessas duas situações. Então ela fala, nós somos divididos. Ou você é arrogante, ou você tem inveja de quem tem poder, tem conhecimento, sabe e resolve aprumar na vida. Eu não consigo porque eu sou uma pobre coitada. E aí é o complexo de inferioridade. Então a gente tem que conversar com esse defeitinho e falar assim, eu não mereço isso, para quê? Por que eu vou ser arrogante só porque eu aprendi meia dúzia de coisa? Se o universo inteiro está aí para ser descoberto. Vocês sabiam que dentro da nossa ilustre conhecimento, nós temos 96% de total ignorância, 23% de matéria escura, que a ciência atual não sabe nada, vezes nada, vezes nada, vezes nada, e 73% de energia escura que sabe um pouquinho menos. Então, se o universo conhecido é composto, nós vamos botar em 100%, nós conhecemos mal e porcamente 4%, por que eu vou ser arrogante? Por ter aprendido a conhecer qualquer coisa e nem achar. Tem 96% que eu não sei nada. Então, não vale a pena ser arrogante. Se eu estou acometida de complexo de inferioridade, Deus não me deu livre-arbítrio, não me deu a mesma condição que deu para todo mundo, eu posso buscar o conhecimento. Eu posso buscar me aprimorar, posso buscar ser uma pessoa melhor amanhã do que eu sou hoje. E vou por aí. Então, não há necessidade de ficar alimentando esses dois sentimentos. Pode passar. Onde é que começa isso e quando é que aprendemos a ser assim? Isso eu já falei, né? Segundo ela, 40 mil anos. Pode passar? Se eu sou arrogante, né? Eu me vejo melhor, como é que eu vou amar o próximo que eu acho que eu sou melhor do que ele? Se eu olho para o outro e acho que eu sou melhor do que ele, como é que eu vou dar amor para essa criatura? Vai. Se eu tenho complexo de inferioridade, tenho medo daquele, né, sou insegura, como é que eu vou amar a pessoa que eu tenho medo dela? Então, a raiz está, eu preciso de entender que eu sou igual a todo mundo, não sou nem melhor e nem pior, e eu tenho chance, tenho possibilidade de ser melhor, né? Vai. Então, o primeiro passo será me conhecer. E em seguida me perguntar, essa que eu estou conhecendo agora, que está cheia de defeitinho, é a pessoa que eu quero ser? Aí vai depender da resposta. Não, eu estou muito feliz do jeito que eu sou. O Wilson briga muito comigo, mas você tem que mudar. Você tem que mudar. Eu falei, não, eu mudo um pouquinho todo dia, né? Daqui 30, 40 encarnações eu vou estar um pouquinho melhor. Se a resposta for sim, eu vou procurar maximizar o meu lado que me faz ser feliz. Mas, se a resposta for não, eu vou buscar entender como mudar e me tornar uma pessoa feliz, que é para isso que a gente está aqui. A gente, quando passa por uma aprovação, uma dificuldade, fala, é vontade de Deus, né? Seja feita a vontade de Deus, não quer ninguém sofrendo, não. A gente que faz a amizade com o sofrimento, agarra ele e não solta. Vai. Como mudar é uma trilha individual e cada um vai ter a sua, não tem receita. Primeiro porque o nosso defeitinho é diferente um do outro, né? Algumas dicas são bem conhecidas, vai.
Transforme limões que te derem em limonada. Faça das pedras que alguém te jogar um alicerce para ser sua fortaleza. E esse aqui é fundamental na casa espírita para quem resolve ser um trabalhador, né? Ó, enxugue as lágrimas alheias e não vai te sobrar tempo para chorar. Isso aqui, gente, é batata, funciona mesmo. Você sai de casa cabrunhado porque recebeu uma notícia triste de alguém da família que você ama, que está com problema, aí você fica chateado, né? Você fala, Jesus, mas como que você foi deixar acontecer isso comigo? Você chega no centro e vai para o atendimento fraterno, você escuta a coisa e fala, nossa, meu problema vai encolhendo, que até desaparece, vai. Chorar faz bem, viu? Jesus chorou, então a gente também pode. A gente só não pode viver chorando, até entope o nariz e fica com o olho inchado, vai. Quando eu aprender a transformar limões em limonada, pedra do caminho, alicerce, enxugar a lágrima dos outros, vou estar pronta para me amar e, consequentemente, terei uma chance de aprender a amar alguém. Não é esse amor que a gente fala assim, eu te amo, você tem que fazer o que eu quero. Eu já atendi mãe que queria que o filho fizesse uma determinada faculdade e ela estava sofrendo demais da conta porque o filho queria fazer outra. E aí, né, começa a sofrer sem necessidade, vai. Eu vou ter chance de olhar para quem me agride como sendo um companheiro de jornada que nesse momento está enfermo. Porque ninguém que está bem consigo mesmo não agride ninguém. Só agride alguém que não está bem com ela mesma, né? Vai. Esse dai a César o que é de César, todo mundo vai ler em casa, eu quero dar um outro recado, eu não vou passar isso aqui agora não. Aí Jesus, quando pergunta para ele, é lícito pagar imposto para César? Ele falou, de quem que está nessa moeda aí? Lembra dessa história? É do César, ele falou, então dá ele o que é dele, né? Aí Jesus, porém, lhes conhecia a malícia e respondeu, hipócritas, eu acho chique quando Jesus fica bravo, vai me dar direito de ficar também, né? Por que me tentais? Apresentai-me uma dessas moedas. Aí ele vai, fala, dá a César o que é de César, né? Ouvindo falar dessa maneira, admiraram-se da resposta e eles resolveram largar ele para lá, pode passar. Nós, eu acredito que todo mundo aqui, se confessa cristão espírita. Mas tem gente que está vindo pela primeira vez, não é isso? Sim. Aí às vezes não é não, né? Mas então vou falar para os cristãos espíritas, né? E para nós não corrermos o risco de sermos chamados de hipócritas, nós precisamos atentar para algumas orientações que temos recebido. Vai. Imperioso levar aos amigos espíritas, isso é palavra do Bezerra, tá? Falando para a irmã se trazer esses livros para nós. Os espíritas do mundo, um receituário oportuno. Nossos irmãos precisam ingerir com frequência 3 medicações indispensáveis. A primeira é acreditar que merece ser feliz. Nós merecemos. Nós não somos todos filhos de Deus. Sim. E Jesus não falou assim, nenhuma das ovelhas que o Pai me entregou vai se perder. Nós somos as ovelhas dele. A gente costuma fugir, mas ele vai lá e pacientemente nos traz de volta, né? E assim como todos os seres humanos. A segunda medicação que a gente precisa, né? É parar de encontrar motivos externos para as suas dores e as causas, descobrindo suas causas íntimas. Não, eu estou sofrendo por culpa da Gigi. Não é, eu estou sofrendo, quem está sofrendo sou eu. Ela não tem nada com isso. Ela pode até ter sido o gatilho para me mostrar alguma coisa que não está bem comigo, não é? E a terceira é parar de pensar em felicidade para depois da morte. Eu vou acumular bônus horas, né? Que a gente gosta, né? Acumular bônus horas, porque quando eu morrer eu vou ficar numa boa, né? E tentar viver a vida do modo o mais feliz possível agora, aqui e agora. Não vamos deixar para depois, não. Por quê? O Raul Teixeira, ele fala, eu gosto muito dele, ele fala assim, tem gente que fala assim, eu estou fazendo bem, né? Estou indo na casa espírita, estou pregando, eu estou dando passo, estou segurando o notebook ali para poder passar, tudo, estou trabalhando para quando eu morrer eu ir para o céu. Aí ele fala assim, que céu, cara pálida?
Porque que eu saiba, Jesus falou que o céu está dentro de nós. Então a gente só vai para o céu se a gente tiver aprendido a ter o céu dentro da gente, mesmo com os tumultos do mundo. Como é que é isso? É manter a paz, é manter o sossego, mesmo através do tumulto que o mundo tem. Ó, está acontecendo é porque precisa ser desse jeito, não tem outro, nem vai. Há muito espírita que faz da atividade doutrinária um depósito bancário, com o intuito de sacar tudo, aqueles bônus hora, né? Vai. Chegam aqui, chega lá no céu, e encontra as suas contas correntes zeradas. Olha que negócio sério. Vou guardar um monte de bônus horas para quando eu chegar lá, eu ter lá um lugar tranquilo para ficar. Chega, você não fez nada. Porque Jesus tem uma parte do Evangelho que ele fala assim: depois que você fizer tudo que está no seu alcance, considere-se um servo inútil. Eu falo, ai, que decepção. Aí depois você vai saber por que ele fala isso. Porque você não fez mais do que a sua obrigação. Você foi para lá para fazer 100. Fez 99, ainda ficou faltando 1. Ainda está achando que vai ter contas guardadas lá. Vai. É justo que perguntem sobre a razão, mas não é justo que se queixe de alguém a não ser de si mesmo. Então não adianta culpar ninguém, não. A questão 920, né, do Livro dos Espíritos, vai falar, porém, depende a suavização da nossa dor vai depender de nós mesmos, único e tão somente. O amor é de essência divina, e todos nós aqui, né, do primeiro até o último, nós temos no fundo do coração a centelha do fogo sagrado. Quem falou isso foi o Fénelon, em 1861, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, não tem como falar, eu não sabia. Vai. Agora quer vender um peixe, pode? Falando em arrumar, se for muito rapidinho. Quantos minutos eu tenho? Nenhum mais. Nossa, então eu vou ter que deixar meu peixe para vender outra hora. Passa dá só um enter aí. Alguém aqui trabalha em apometria? Só a Cida? Não, então eu não preciso passar mais nada. O que acontece? Se tiver algum trabalhador da mediúnica que tenha interesse de saber o que é apometria, não é da internet que tem a apometria das estrelas, da Umbanda, de não sei quem, de tudo. Isso é a tal do IA, que me dá alergia, me dá urticária, né? Vamos aprender aonde tem fundamento. A apometria é um método de trabalho da desobsessão, trazida pelo Dr. José Lacerda de Azevedo, no Hospital Espírita de Porto Alegre. Ele ficou 20 anos estudando para depois trazer o método. Então, só para encerrar, eu estou nesse momento coordenando o 3º curso pela internet. Já coordenei 4 pessoalmente no estado de Damasco e estamos abertos ainda para ingresso de aluno. Foi muito bom estar com vocês. E eu queria convidar, né, os trabalhadores aqui no sábado que vem, eu acho que hora que vai ser a reciclagem? 14 horas? A gente vai falar sobre reforma íntima. A gente vai dar um caminho para ficar mais fácil. Se alguém quiser ir. Obrigada, gente, da paciência. Pois não? Você não anotou meu e-mail, não? Ah, pergunta para o Wilson que ia te dar. Tá.